Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E não posso deixar de falar, antes de ler o texto, que vocês são sempre bem-vindos no Rio. Passando pelo Rio de Janeiro, entrou pela linha amarela ou passou pela linha vermelha, atravessou a Avenida Brasil, dá uma entradinha no Meier, porque vale a pena. E conheça a nossa igreja lá também, será uma alegria tê-los conosco em algum momento, celebrando Jesus na comunhão da família IB Meier, ali na nossa querida Zona Norte. 2 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler do verso 6 ao verso 17. E nesse texto, que no primeiro momento pode nos parecer que não tem muito a ver com família, a realidade é que esse texto vai nos trazer lições muito preciosas para a nossa vida no lar. Primeiro porque, como disse na sexta-feira, todo o contexto da primeira igreja da terra, ela aconteceu em casas. A gente tem a tendência de olhar, por exemplo, tanto os evangelhos, mas principalmente as cartas apostólicas, e aplicá-las à vida em comunidade como esta. Um contexto dominical, uma realidade semanal, onde esporadicamente a gente se encontra para partilhar a palavra, compartilhar as verdades e viver a vida. E muitas vezes a gente se esquece que não é uma vida a ser vivida de domingo em domingo, como muitas vezes alguns se satisfazem. Eu vou na igreja de domingo em domingo, eu estou lá, me reúno, domingo que vem eu volto, escolho talvez um culto de melhor aplicação na minha vida em família, para mim de manhã é melhor, ou então à noite. Isso vem se tornando cada vez mais recorrente em todas as cidades. Eu já estou naquela fase da idade que você fala no meu tempo, né? Isso é uma característica que tem que estar envelhecendo, que está de barba branca já. Agora mesmo, quando a gente cantou aqui o Algo Mais, eu mandei para meus cunhados, falei assim, essa é lá do fundo do baú, meu amigo, essa foi forte. Pois é, essa aí foi da minha calça curta, não é? E quando você se lembra da infância, como as coisas mudaram, porque quando eu era menino, a gente pensava em domingo de manhã e de noite. Chegava na igreja 8 horas, aí ia para casa, almoçava, voltava, tinha ensaio, tinha Embaixadores do Rei, que eu fiquei muito feliz de ver a organização dos meninos aqui, e o domingo só acabava lá pelas 10, 10 e meia da noite. Hoje em dia a coisa mudou e a gente, por uma questão de correria, de rotina, de família, dinâmicas de família, a gente tem uma tendência de escolher e selecionar um culto. Pelo menos no Meier tem sido assim. A igreja que se reúne de manhã, eventualmente não tem nada a ver com a igreja que se reúne à noite. Se formos colocar em círculos, a interseção é muito pequena, talvez de 30% do auditório é aquele que foi de manhã à noite. Então 70% dos dois auditórios normalmente só foi de manhã e só foi à noite. E a gente tem uma tendência de achar que a vida eclesiástica, a vida em família de Cristo, se resume a um momento cultico, a uma experiência litúrgica, e a um lugar que nós chamamos de templo, que na verdade é só um prédio. E o Novo Testamento foi escrito para uma igreja que se reunia nas casas e que se esforçava para ser igreja de domingo a domingo. É uma diferença. Muitos acham que ser igreja é uma experiência de domingo em domingo. Quando eu vou ao culto, quando eu vou à igreja, às vezes até no nosso vocabulário, nessa linguagem de gueto evangélico que a gente desenvolveu ao longo da história, a gente usa algumas expressões que até fogem muito à essência do que é a vida em Cristo. A espiritualidade em Jesus, ela tem uma realidade diária, cotidiana. E muitos resumem o ser igreja a essa experiência de domingo em domingo. Domingo, tinha até o crente domingueiro, não me venha a ser. Antiga, eu puxei lá de fundo também, né? Enquanto que o Novo Testamento relata e retrata uma igreja que era igreja de domingo a domingo. Significa que na nossa vida existem outros 6 dias em que a espiritualidade em Jesus precisa ser colocada em prática. E eu até diria, muito mais em prática. Porque uma coisa é esse oásis. Esse tempo de oásis, de refrigério, de celebração, que toca o coração. Que momento especial vermos os batismos, emocionarmos-nos com eles, sermos levados àquele tempo em que nós passamos por essas águas. E o nosso coração se enche de gratidão pelo tempo presente, mas nos esquecemos que
este tempo é apenas 1/7 daquilo que devemos viver todas as semanas. Porque tão importante quanto a igreja reunida, e ela é importante, como eu disse, é um tempo de oásis, de refrigério, o encontro que nos fortalece, que nos encoraja. Somos lembrados que não estamos sozinhos no mundo, somos uma grande família, uma família diversa, gente de todo tipo, de todo tamanho, de toda afinação, com várias profissões, com vários lugares a serem ocupados, e este é o momento em que somos lembrados de que a igreja, tão importante quanto a igreja reunida, o que muda o mundo é a igreja espalhada. E quando eu olho esse texto, ainda que no primeiro momento não encontremos uma aplicação muito direta, como um texto voltado para a família, eu sou desafiado a compreender que Paulo escreveu para uma igreja que se reunia de casa em casa, e que não era uma igreja que limitava os seus encontros aos domingos, a um culto, a uma experiência templária, porque isso é um prédio. O templo, na verdade, somos nós. Mas parece que às vezes a gente se esquece com isso. Nós santificamos o objeto e banalizamos o corpo. Paulo escreveu esta carta aos Coríntios, complementando suas orientações já descritas na primeira carta que temos. Provavelmente uma terceira carta talvez tenha existido, ou então essa seria uma provável terceira carta de Paulo aos Coríntios. Há um debate exegético e histórico, biblicamente falando, de quanto Paulo escreveu para esta igreja. O fato é que Paulo escreveu não para ser lida de um púlpito, de uma tribuna. Mas eu me desafio sempre a ler tanto as cartas de Paulo quanto as cartas de João, de Pedro. Há um contexto onde as pessoas estavam ali nas suas salas. Isso trazendo já para uma aplicação direta dessa construção, da nossa arquitetura do tempo presente. Mas na simplicidade daquelas casas, talvez algumas delas de chão batido, de paredes simples, de móveis rústicos, as pessoas chegavam para uma refeição onde compartilhavam o pão e diziam umas duas: olha, chegou uma carta nova, o apóstolo Paulo escreveu para a gente, vamos ouvir? E ali estava pai, mãe, uma criança correndo para lá e para cá, o filho que chegava, não queria dar muita atenção, não, esse negócio é muito para adulto, e Paulo escrevia para famílias reunidas como igreja que se expressava por meio de famílias depois espalhadas. Não eram orientações para este tempo exclusivamente limitado de 20, 30 minutos, onde o pregador anuncia a palavra, onde os ministros cantam, a gente entra, sai e diz assim, agora está tudo bem. Mas se não houver uma aplicação prática para os outros 6 dias, faltou tudo que nós precisávamos para ser uma igreja espalhada que faz diferença no mundo onde estamos. Então esse texto que vamos ler, provavelmente você nunca tenha ouvido uma mensagem para a família aplicada por meio desse texto. Mas eu quero, portanto, contextualizar você, transportando-se no tempo para uma sala de estar, onde a família reunida lê esse texto e aplica a sua vida no lar. Não numa visão eclesiástica, mas numa visão de gente tão comum quanto eu e você, vivendo os seus dilemas, as suas contradições, os seus problemas. E é nesse contexto que Paulo vai dizer, nós precisamos viver a novidade de vida em Jesus. Então, olhando para esse texto, cujo versículo-chave é o conhecidíssimo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma verdade que se aplica diretamente a algumas famílias que lá naquele tempo reuniam-se como igreja e olhavam para si mesmas e dizemos, isso se aplica à minha casa também? A resposta é mais do que certa, sim. Deus também quer que a partir de nós, nossos lares e famílias sejam transformados em famílias cada vez melhores. Vamos ler o texto, 2 Coríntios 5, de 6 a 17. Por isso temos sempre confiança, e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor.
É por isso que também nos esforçamos para sermos agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus, e espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para que vocês se orgulhem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Temos vivido tempos em que as famílias experimentam situações e circunstâncias que nos marcam. E eu poderia afirmar com muita convicção, pela jornada, pela caminhada e até mesmo pelas experiências pessoais, individuais, que as famílias de hoje têm sido marcadas como o nosso tempo tem marcado em nós, imprimido em nosso jeito de ser, uma forma que se molda aos padrões do mundo, ou que nos pressionam a viver sob a égide do governo deste mundo. Eu costumo chamar de a economia do mundo, como o mundo funciona. E a igreja precisa estar atenta para que tanto a comunidade, como resultado das nossas famílias, confrontem, enfrentem a economia do mundo, porque a economia do reino é diferente. A igreja precisa restaurar o significado do reino de Deus. Quando nós olhamos o evangelho de Jesus, muitas vezes ele contrastou o mundo dizendo: o reino de Deus é uma afirmação positiva que confronta o jeito como o mundo funciona. No reino de Deus não é assim. Por exemplo, de modo muito objetivo, o reino de Deus funciona de um modo tão diferente, porque no mundo os primeiros serão os primeiros, os grandes serão grandes, os importantes serão importantes, o mais valioso será sempre mais valorizado. No reino de Deus, o grande é o pequeno, o primeiro é o último, a oferta maior é a nula. O reino de Deus é como um grão de mostarda, o menor dos menores. Quando Jesus vai falar do reino de Deus, ele sempre está preparando essa afirmação: o reino de Deus é um antepasto para uma refeição pesada que virá, para que aquelas pessoas entendessem: o mundo funciona de um jeito, a igreja precisa funcionar de outro jeito. Eu creio que o verdadeiro avivamento acontece na medida em que eu permito que a minha vida seja governada pelo Senhor Jesus, e isso transborda ao meu lado, na vida de todos os que estão à minha volta e experimentam o renovo que vem do Senhor, que governa a minha vida. Porque o governo do mundo é pelas trevas. Nossas famílias e nossas vidas têm sido marcadas pela incerteza. Quem pode nos garantir alguma coisa? O mundo de hoje é marcado pela incerteza. Diante de tantas possibilidades, nunca viu-se diante dos nossos olhos tantas possibilidades. Em que pese hoje navegarmos e trafegarmos numa realidade social muito polarizada, e eu não vou me aprofundar nisso hoje, o fato é que, transcendendo a polarização tão visível nos nossos dias, dissecando isso, nós vamos observar que nunca vivemos tantas possibilidades no que crer, no que escolher, no jeito de falar, no jeito de viver. Por exemplo, no advento desta modernidade que vivemos, nunca vimos tantas possibilidades de escolha. Quando eu era menino, tínhamos 3 marcas de carro praticamente: Volkswagen, GM e Ford.
Eu era menino quando chegou a Fiat, no sentido do carro, né, o 147. Quem andou de 147 já denuncia a sua idade. Quem tem medo da tal correia dentada que quebrava e arrebentava com o motor, denuncia a sua idade. Hoje em dia eu ando na rua e eu nem sei mais o que existe de carro novidade. Um dia eu vi um tal de 3 letras, eu falei, que carro é esse? Aí vim descobrir que a marca que está na moda, elétrico, híbrido, BYD. Eu falei, nossa, que coisa bonita. Hoje em dia você anda na rua e não sabe quantos veículos estão disponíveis no mercado, quantas marcas existem de montadoras. Antigamente você, para comprar uma maionese, só tinha Hellmann's, a verdadeira maionese. Hoje a verdadeira maionese é aquela que a etiqueta diz que cabe no seu bolso. Ninguém interessa mais por marca, hoje o que determina é o preço. Você vai no mercado e você tem tantas possibilidades que você fica em dúvida, será que eu estou escolhendo o melhor? Aí você fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? É porque na nossa consciência, note que Paulo fala de consciência aqui. A nossa consciência, ela acaba sendo dominada por este jeito do mundo ser, em que nós somos gerados num mundo de incertezas. Isso transborda na família, porque nós estamos criando um ambiente familiar de insegurança, de incertezas, de desconfiança. Será que vai dar certo? Será que é a melhor escolha? Será que é o melhor jeito? Fazemos aquela pergunta, como eu disse, que vale milhões. Qual é o jeito certo? Qual é a melhor forma? Isso gera em nosso coração insegurança, fruto de um tempo de variedades e possibilidades, que causa em nosso coração medo. Será que tem jeito? Por certo, o nosso mundo tem sido marcado pelo egoísmo, que é pecado. A W. Tozer, no seu livreto 5 Passos para Obter Poder Espiritual, um livro que deveria ser da cabeceira de todo mundo, um livrinho que você lê, acho que em 2 horas você lê aquele livrinho. Ele sugere 5 passos. Eu não sou muito afeito a passos, a regras, a modelos, a receitas de bolo, mas de A.W. Tozer pode, ele pode. E o primeiro passo para obter poder espiritual, ele diz o seguinte: trate o seu pecado seriamente. Por que isso é importante resgatar nos nossos dias? Porque no governo deste mundo, como este mundo funciona, a economia do sistema do mundo, a percepção que se tem é que não se fala mais, não se distingue, não se nomina pecado. A gente relativiza isso, talvez por um desvio, um comportamento, uma característica, uma tendência. Mas quando a Bíblia diz que alguma coisa é pecado, a gente precisa assumir e dizer, como igreja, nós denunciamos o pecado. E egoísmo é pecado. Vaidade é pecado. Violência é pecado. Desrespeito é pecado. E por que é importante falar de pecado? Porque pecado é aquilo que nos distancia de Deus. E quando nos abraçamos a tais práticas, nós nos afastamos de Deus, porque são realidades excludentes, antagônicas. Não existe conciliação entre luz e trevas. E a luz é tão poderosa que a própria física assume e define que escuridão é a ausência absoluta de luz. E considerando o contexto da ciência, basta um pouquinho de luz para que ela já afirme, não há mais escuridão. É o poder da luz em meio às trevas. Talvez você possa, na nossa percepção, não, sombra, penumbra, mais ou menos, não está tão claro, pode ter um pouco mais de luz. Mas luz é o poder que dissipa as trevas, porque basta um pouco dela para que, até mesmo cientificamente, se defina, não há mais escuridão. E quando nós olhamos para a nossa realidade deste mundo governado pelo pecado, o individualismo, que significa dizer, eu valho mais. O eu governa a minha vida, o eu governa os meus relacionamentos, o eu governa os meus interesses, eu quero o primeiro lugar na fila, eu quero o lugar mais confortável, eu quero ser feliz.
E não há nenhum problema em você buscar a felicidade, a realização, o contentamento. Mas o conceito de contentamento, biblicamente falando, é você estar satisfeito com o que você tem. Mas o mundo vai dizer que o que você tem não é suficiente. E tanto é que a gente até vai às vezes ler a Bíblia equivocadamente, porque a gente diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, Senhor, não me deixe faltar nada. E tudo que eu quiser, o Senhor me dará, porque o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Mas o que Davi quis dizer com essa declaração é: quando o Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada, porque tudo que eu tenho me contenta. Não tenho tudo que eu tenho, mas tudo que eu tenho alegra o meu coração, porque o Senhor está comigo. Portanto, esta geração marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, transborda nos nossos lares, nas nossas famílias, realizando em nosso interior uma sensação de insatisfação. Associado ao aspecto da insegurança, esta insegurança dá-nos uma dúvida: será que esta pessoa vai me fazer feliz? A dinâmica da família, dos relacionamentos dentro de uma casa, começa a se fragilizar e ruir quando os elementos que a compõem começam a ter dúvida se aquela pessoa é capaz de fazê-la feliz. Apontamos as falhas, os erros, os desvios, e nossas famílias vão sendo marcadas, minadas pela dúvida, pelo egoísmo. Também, de modo externo, nossas famílias vão sendo pressionadas por mudanças que nem nós conseguimos digerir. Quando há muito tempo definimos sociológica e antropologicamente a sociedade, dizíamos que uma geração leva cerca de 40 a 45 anos para dar entrada a outra geração. Os estudiosos da sociedade, da sociologia hoje, estão preocupados porque as mudanças estão tão intensas que talvez bebês que nasçam numa diferença de 3 anos viverão diferenças geracionais tão profundas que já poderão ser distintos. Um menino de 3 anos diferente de outro menino 3 anos a menos. Mudanças tão rápidas na forma da sociedade enxergar-se a si mesma, reagir aos problemas, encontrar soluções, administração do tempo. Temos a sensação de que cada vez mais o tempo não cabe. No tempo não cabe tudo que nós temos para fazer. Muitas vezes pela procrastinação, pela desorganização. Mas o fato é que tantas coisas vão tomando o nosso tempo, em que a gente vai sempre dizendo: não tenho tempo, não dá, não cabe na minha agenda. Então somos desafiados a restabelecer as nossas listas de prioridades entre o que é urgente e o que é importante. As definições, conceituações que valiam há 10, 15 anos, hoje já foram revistas, revisitadas, e as definições vão sendo refeitas. Esta semana, o parlamento da Alemanha está encaminhando uma lei que vai considerar a pedofilia e a pornografia como não sendo crimes. Nossas famílias estão sendo bombardeadas por novos conceitos que afrontam os valores que trouxeram-nos até aqui. Esta organização social a qual estamos sujeitos, porque estamos neste mundo, somos influenciados pela propaganda, pelo marketing, pelas luzes, pelas cores, pelos letreiros, pelas notícias. E hoje, mais do que nunca, pelos tais influenciadores, que têm, parece-me, uma autoridade outorgada, sabe-se lá por quem, de ditar moda, jeito de falar, gostos, preferências. Isso tudo vai marcando as nossas famílias por mudanças tão rápidas que nós não conseguimos digerir. São marcas. Mas o texto vai nos ajudar a compreender que há um caminho a ser percorrido para que estas marcas, que muitas vezes se tornam feridas, sejam curadas. Porque a família começa a ser restaurada quando ela recoloca Jesus no lugar que lhe é devido. Encontramos no Evangelho Jesus sentado à mesa, pessoas lançadas aos pés de Jesus, pessoas que andavam com Jesus pelo caminho,
Pessoas que enfrentaram tempestades na companhia de Jesus. Um casamento que aconteceu com a presença de Jesus, e no topo da lista dos convidados, ali estava Jesus, sua mãe e seus discípulos. E você sabe bem o texto em João 2, porque Jesus estava ali, a alegria daquela festa foi até o fim. O que falta-nos é Jesus. Como tenho dito e insistido, é claro, nós nos reunimos em congressos, fazemos série de conferências, tivemos há pouco também no mês de maio lá no MEA, todas as quintas-feiras reflexões sobre a família, jornadas de oração, seminários, classes de casais, jovens casados sendo reunidos, e normalmente a gente aplica nesses esforços uma expectativa, coloca uma esperança de que alguém vai nos dar uma receita. Como melhorar o meu marido, como resolver os problemas da minha mulher, como eu vou criar bem os meus filhos. É importante você saber que vale a pena a gente sentar para conversar sobre todos esses pontos. Mas se Jesus não estiver dentro, faltou-nos tudo. Voltando à reflexão, ao ponto principal do que eu mais tenho me preocupado na minha vida, na minha família e na igreja que eu lidero, é que muitas vezes Jesus está à porta e Ele não está dentro da nossa casa, nos nossos planos, nos nossos projetos. Nós não estamos preocupados com o que Jesus quer, com quem Ele é, numa identidade simbiótica entre eu e Jesus, de tal modo que quando as pessoas olharem para mim, verão Jesus. E o meu jeito de ser replicará o modelo do homem de Nazaré, o Filho de Deus, morto, crucificado, mas ressurreto. É o que Paulo diz. Até dizer que existe esperança para o que passou, e agora a possibilidade de algo novo acontecer na vida de quem está em Cristo, isso é possível porque no versículo 14 ele diz: um morreu por todos, logo todos morreram. A verdadeira espiritualidade em Cristo está numa consciência de que o eu morre. É o antídoto para o egoísmo. O apóstolo Paulo afirmou com convicção em Gálatas 2:20: eu agora vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Não é possível declararmos-nos seguidores de Jesus, se o nosso jeito de viver, se a nossa forma de falar, de reagir, replica o modelo da pessoa de Jesus. Eu costumo dizer, e gosto muito, como um próprio autoexame, autoteste. O jeito como nós reagimos às circunstâncias inesperadas revelam muito mais de nós do que nossas falas elaboradas. E principalmente quando recebemos uma negativa, diga não para alguém. Não tem aquele ditado popular, dá dinheiro ou poder para alguém, você vai conhecer quem essa pessoa realmente é. Eu acrescento mais alguma coisa. Diga não para alguém. Discorde da pessoa. Diga que não é possível, não vai dar para uma pessoa. E a maneira como ela reagir vai revelar muito do seu caráter, da sua maturidade, do reflexo de Jesus. E Paulo vai dizer então que Cristo morreu e nele então todos nós morremos, mas nós insistimos, a gente é teimoso. O Espírito Santo quer nos empurrar para esta sepultura do eu e a gente fica ali forçando, não, eu não quero, eu preciso sobreviver, eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos, eu tenho meus anseios, tenho os meus ímpetos, eu sou assim, eu não posso. Mas só quando nós nos permitimos morrer em Cristo, é que nós podemos viver a vida preciosa e poderosa que Ele nos dá por meio da ressurreição. As famílias restauradas, elas experimentam a morte de Cristo, porque a morte de Cristo prova para nós este amor incondicional. Deus nos ama, Cristo morreu por nós, Ele abriu o caminho. Há muita mensagem do Evangelho que é vazia porque não há cruz. Há muito evangelho sendo pregado sem crucificação, tanto de Cristo e principalmente do eu. O evangelho simplesmente do alívio, do perdão, da graça, que são bênçãos adquiridas na cruz, são anunciadas sem dizer-se a fonte. Tudo isso é possível porque Cristo morreu e nós morremos com Ele.
O evangelho verdadeiro é aquele que fala que Cristo morreu e quem está em Cristo morre também. Porque o amor de Cristo prova o seu amor por nós, e foi uma ação que anunciou o resgate possível para todos. Nós não precisamos mais viver do jeito que vivíamos. Nós podemos ser diferentes. Nós devemos ser melhores. E depois da morte, a ressurreição. Porque a revelação, ela traz o poder absoluto. Como Eugene Peterson diz em seu livro Viva o Poder da Ressurreição, nós somos o povo da ressurreição. Por meio de nós, por onde passássemos, deveria haver o renascer da vida, da esperança, do vigor, do amor, do perdão, da graça, porque nós somos este povo que íamos voltando frustrados para a nossa vila em Emaús, mas Ele aqueceu o nosso coração, Ele partiu o pão diante de nós, Ele nos convidou para viver com Ele o poder da ressurreição, e depois que encontramos com Jesus, não importa mais para onde nós íamos, agora é voltar para Jerusalém. Os discípulos no caminho de Emaús viveram uma experiência de retorno, quando estiveram com o Cristo ressurreto, e disseram: não ardia o nosso coração, enquanto ouvimos as palavras dele? Se o nosso coração não arde, nós ainda não experimentamos plenamente o poder da ressurreição, que é o caminho para uma nova vida. A igreja de Cristo precisa restabelecer o valor da cruz e da sepultura vazia, porque senão nossas famílias não serão diferentes, serão iguais a todas as outras, mas a diferença que nos torna possível viver o novo que há em Deus, a transformação, só é possível quando nós admitirmos morrer, mortificar o nosso eu, em favor de Cristo, e clamar pelo poder da ressurreição. E qual é o resultado? O texto nos ajuda, porque se temos famílias marcadas pelo medo, insegurança, incerteza, egoísmo, individualismo, contenda, batalhas, mudanças que nós não conseguimos administrar, Paulo vai começar esse texto que lemos dizendo: temos sempre confiança. Olha o contraste. O governo do mundo se estabelece pelo medo, pela incerteza, pela desconfiança, e Paulo irrompe a sua canção aqui dizendo: temos confiança. Famílias transformadas têm confiança de que a vida vale a pena, apesar de tudo. A vida vale a pena ainda que, quando nos estabelecemos nas verdades das Escrituras, lembramos do profeta Abacuque, que em meio à tragédia, ao caos, ao cansaço, porque ele dizia: Senhor, até quando? Não aguento mais, nem sei mais se eu sei orar pelo que eu preciso orar, vou me colocar aqui na torre de vigia, Senhor, faz de novo, aviva em nós a tua obra como fizeste no passado. Mas ele termina com o aprendizado: ainda que, temos confiança, e esta confiança nos faz olhar a vida com esperança, e de que a família pode dar certo. Eu sei, a família tem muito para dar errado, pessoas diferentes, histórias diferentes. Hoje aprendemos com a história de Ruth, sua herança, sua própria história, as circunstâncias atuais, seus medos, suas dificuldades, suas limitações, mas isso não foi cenário impeditivo para Deus recomeçar a vida de Ruth. E nós agora que temos Jesus, que conhecemos o poder da ressurreição, sabemos que esse poder que nos transforma faz-nos olhar a vida e ter esperança, faz-nos olhar as famílias e dizer: pode dar certo, porque há um poder que opera em nós, o recomeço, a novidade, e temos confiança de que a vida vale a pena e de que a família pode dar certo. É o que Paulo está dizendo aqui, para uma igreja reunida em família. E talvez ali naquele dia, algum ali tentando pensar nos seus problemas, encontrar uma solução, a ponto de desistir, são encorajados por esta palavra: Cristo morreu por nós, e nele ressuscitamos, somos gente nova, e temos confiança, vamos seguir em frente, vamos tentar, vamos nos esforçar, vamos confiar no que está por vir, porque temos confiança e sabemos que enquanto estamos aqui, ausentes do Senhor, andamos por fé e não pelo que vemos. Fé nos tem faltado para usufruir dos recursos possíveis em Deus
para que o novo aconteça. No versículo 9 eu encontro outra marca, agora transformada. Se o mundo é marcado pelo egoísmo, agora o versículo 9 vai nos dizer, versículo 9 vai dizer assim: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O versículo 9 vai dizer que nós não vivemos para agradar mais a nós mesmos. É o antídoto para o egoísmo. Um mundo marcado, um mundo mergulhado no lamaçal da individualidade, do egoísmo, do egocentrismo, é transformado por Jesus, que agora nos faz olhar a vida e dizer: eu não vou agradar a mim mesmo, eu tenho que viver de um jeito a agradar a Deus. E vou me perguntar sempre: o que eu preciso abrir mão para que eu de fato agrade a Deus? Talvez muitas vezes abrir mão da sua sensação de prazer, de alegria, de felicidade, de satisfação, e das minhas realizações pessoais, para dizer o que de fato agrada ao Senhor. Viver a alegria no Senhor é o antídoto para o egoísmo. O altruísmo não é meramente uma disciplina pessoal, é uma disciplina espiritual. Quando eu assumo uma postura onde o que vale na minha vida é dizer: isto agrada a Deus. É filtro para as escolhas, é peneira para as nossas decisões, é barreira para as nossas transgressões. Como eu disse pela manhã, ou foi ontem, eu acho que eu disse, o marido não trai a mulher, não é só porque ele ama a mulher. Em primeiro lugar, ele ama Jesus. E por amar a Jesus, ele tem uma atitude de lealdade ao seu cônjuge. Isso vale para a mulher também. Olhamos para Jesus e somos lembrados que a nossa vida é para agradar ao Senhor. É por isso que nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Há um cântico da bênção, acho que é do Guilherme Kerr, que diz que Deus sorria para vocês. Olha um espelho constante na nossa vida. O que eu estou fazendo tem colocado no rosto de Deus um sorriso para mim? Deus se alegra com o que eu estou fazendo, da maneira como eu estou vivendo? Deus olha para a minha casa e se alegra com o ambiente que eu estou promovendo ali? A casa deve ser um lugar de alegria, de espontaneidade. A casa deve ser um lugar onde sorrimos uns para os outros, porque Deus sorri para nós. Porque uma família transformada, ela vive para agradar a Deus, na medida em que cada um de nós vive e escolhe para agradar a Deus. Isso é simples e prático. Não é fácil. Quando eu digo simples e prático, é porque você sabe muito bem onde na sua vida aperta e onde você sabe que você tem desagradado a Deus. Por isso que Paulo fala da consciência. Alguém disse certa vez que se nossos pensamentos pudessem ser publicados. Por que nós temos senhas no nosso celular? É porque é para o ladrão não roubar? Ou é para que ninguém use o nosso celular sem o nosso consentimento e talvez visite nossas mensagens? Larry Crabb, em seu livro, ele contou isso no congresso da CEPAL também, ele não escreveu, está numa das suas mensagens. Ele disse que um amigo dele fez uma brincadeira com seus colegas. Ele escreveu uma carta daquelas misteriosas, com letras coladas, e mandou para 4 de seus melhores amigos. E era a carta anônima que dizia simplesmente assim: tudo foi descoberto. No dia seguinte ele procurou os 4 amigos. 3 haviam desaparecido da cidade. Larry Crabb estava ilustrando que todos nós temos em nossa vida algo do qual nós nos envergonhamos de tornar público, mas Deus sabe. Portanto, quando eu digo agradar a Deus, é você visitar esses lugares no seu coração e na sua mente, de tal modo que você transforme o seu interior para transbordar bênção e vida, o poder da ressurreição que nos faz melhores. Olhamos para o versículo 10 e 11 e encontramos que a partir de agora é o temor ao Senhor. Rousseau Shedd define o temor ao Senhor na capacidade de respondermos a Deus com sinceridade a perguntas do tipo:
por que não amamos mais? Por que não perdoamos mais? Por que não fomos tão fiéis quanto o Senhor queria que nós fôssemos? Quando Paulo está dizendo que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, é porque na eternidade não haverá desculpas. Por enquanto a gente tem boas desculpas para dar. A culpa é do outro. Desde o Éden, desde o jardim, foi assim com Eva, foi assim com Adão. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E a serpente, por não ter mais para quem olhar, dizia, fui eu mesmo. E como ela era soberba, disse, fui eu. Eu estou aqui para destruir o plano de Deus. Mas enquanto nós, humanos que somos, a gente vai sempre encontrando a desculpa. E comparecer ao tribunal de Deus, na eternidade, Rousseau Shedd definiu isso certa vez dizendo, é que diante do trono não haverá desculpas. Por enquanto você tem desculpas para dar. Por enquanto você se justifica. Por enquanto você se explica. É o meu temperamento, ela mereceu, ele fez por onde. E nós vamos encontrando justificativas para esse jeito esquisito que dizemos ser crentes em Jesus. Mas no final Jesus vai perguntar e a gente não vai ter por onde sair. Por que você não perdoou mais um pouco? Por que você não amou de verdade? Por que você não foi fiel até o fim? E diante do Senhor não haverá mais desculpas. Isso me faz temer o trono de Deus. Porque hoje eu posso encontrar boas desculpas que justifiquem as minhas mazelas, as minhas péssimas escolhas, mas haverá um dia em que diante do trono de Deus eu não poderei mais me justificar. E é por isso que Paulo está dizendo, famílias transformadas temem ao Senhor, porque haverá um dia em que nós não poderemos mais dar desculpas. Então mude o seu jeito de viver hoje. Isso agrada a Deus. E por último, o versículo 14 vai dizer, é o amor de Cristo que nos constrange. Famílias são transformadas porque é o amor de Cristo que torna isso possível e não nos dá outra opção. Quando eu estudei esse texto, eu recorri ao meu querido e saudoso Dr. Rousseau Shedd, e ele explica bem o que é o constrangimento aqui do amor. Ele faz uma aplicação bem interessante. Ele diz que é como se fosse camisa de força. É a camisa de força que impede o enfermo de reagir, de agir. Então é como se o amor de Cristo nos impedisse de fazer o que nós queremos e nos liberta para fazer o que Ele quer. Quando o amor de Cristo nos constrange, não nos dá opção para sermos do nosso jeito, mas é por causa do amor de Jesus que eu me sinto convidado, desafiado a ser melhor homem, melhor marido, melhor pai. Não é um caminho fácil, porque eu sou muito difícil, eu sou muito teimoso, minha carne é ela é perigosa demais, teimosa demais. Mas quando eu canto o amor de Jesus, quando eu contemplo o amor de Jesus, eu digo, não tem jeito, Ele me amou. O que eu devo fazer então para responder a este amor? O amor de Cristo não nos dá outra escolha a não ser melhores. O verdadeiro então amor e a vida em família, ela é fruto não do que eu quero, mas do que o outro precisa. Não é uma experiência para eu ser feliz, mas é eu encontrar a minha felicidade na felicidade do outro. É a vida em família que evidencia que Cristo está em nós, porque dizermos seguidores de Jesus neste ambiente é certamente mais fácil, mais confortável, mas é quando estamos juntos, em família, que a nossa identidade é mais colocada à prova diante da identidade de Jesus. Porque em Cristo somos desafiados a viver o novo. Porque Cristo morreu por nós. E porque nós somos fruto do poder da ressurreição. Que Deus abençoe as nossas famílias, a minha e a sua, de tal modo que vivamos o melhor todos os dias, pelo Cristo que morreu por nós, pelo poder da ressurreição que nos torna possíveis de vivermos a glória do novo.
E desta maneira, então, que nossas famílias, a sua e a minha, esta igreja e outras igrejas, vivam um renovo da confiança, do amor e da alegria a Deus, do temor a Ele e do amor do Senhor, diante do qual não temos outra escolha senão sermos melhores. Feche seus olhos. Eu quero orar por cada um de nós aqui neste lugar. Lembrando que essas verdades se aplicam a partir de agora, porque você é a igreja de domingo a domingo e amanhã você será provado. Talvez ainda hoje você será provado, provada. Mas é diante dessas circunstâncias que nós mostramos quem governa o nosso coração. O segredo é Jesus, porque o caminho é Jesus, porque a verdade é Jesus. E o que nós só precisamos é Jesus. Eu não quero encerrar a minha participação neste culto sem dar a você, que talvez nesta noite nunca tenha tido a oportunidade de declarar Jesus como o Senhor da sua vida. Ele morreu por você e ressuscitou por você. A morte de Jesus mostra a você o quanto você é amado, porque foi por você, como foi por mim. Acredite, eu não mereço nada, e sou tão falho e imperfeito, tendencioso ao pecado, teimoso nas minhas marcas, mas Deus me ama e eu glorifico o amor de Jesus, porque Cristo morreu por mim. E porque Cristo morreu por mim, eu me sinto amado. E porque Jesus ressuscitou e nele eu ressuscito também, eu sei que o poder está disponível para que eu e você vivamos a glória de um novo começo. E se alguém nesta noite que inicia uma semana, voltando para casa, voltando para o seu trabalho, voltando para os seus estudos, voltando para a sua rotina, o que vai lhe faltar nesses dias é Jesus, se ele ainda não for o governante, o Senhor, o dono de tudo. E se houver alguém neste auditório, ou talvez de casa também, que nesta noite quer tomar uma decisão de tornar-se alguém novo, uma nova pessoa, isto é possível, vencendo as incertezas, lutando contra o egoísmo e enfrentando essas mudanças loucas que o mundo tem nos proporcionado. É possível viver o novo de Deus quando nós o amamos, quando nós o temos como Senhor da nossa vida e quando nós entendemos que aquela cruz foi por mim. E quando Ele ressuscitou, Ele estabeleceu o poder do recomeço. E Ele pode fazer o recomeço em você também. Se você quiser recomeçar, eu quero orar pela sua vida, porque eu sei o quanto é difícil. Então eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Se nesta noite você faz um propósito diante do Senhor: eu quero recomeçar a minha vida, eu preciso de um novo começo, eu preciso do Senhor para que os meus dias sejam novos, a minha família seja melhor. Eu quero ser um novo pai, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser um novo filho. Eu quero que a minha casa transborde a alegria que vem do alto. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde a gente experimente o sorriso de Deus para nós. Se esta pessoa é você, eu quero orar pela sua vida. Fique de pé onde você está. Não precisa nem vir aqui à frente. A oração do Senhor, a oração que fazemos ao Senhor alcança você onde você está. Alguém entre nós? Deus abençoe vocês. Eu não tenho por hábito demorar muito. A mensagem é bíblica e ela é clara. A autoridade é do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Ele já falou ao nosso coração e falou ao seu também. Então eu quero orar por aqueles que nesta noite entregam a sua vida, o seu caminho, sua família, sua casa ao Senhor. Deus abençoe. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, estende a tua mão graciosa de poder sobre estas vidas. Derrama sobre os nossos lares, nossa casa, o
poder da ressurreição que nos torna novos, que nos faz nova gente, um novo coração, uma nova mente, permitindo-nos viver um novo caminho, vivo, cheio de alegria, cheio de significado, com força e poder para enfrentar as circunstâncias, para sermos melhores e contemplarmos em Tua face o sorriso que nos acolhe, o amor que nos transforma. Abençoa essas vidas que estão de pé, em nome de Jesus. Derrama o Teu amor nos seus lares, na sua casa, e que elas experimentem hoje um novo começo, de tal modo que com suas famílias transformadas, as vidas sejam sim abençoadas e renovadas por Ti, porque em Cristo somos nova criatura e deixamos para trás aquilo que passou, e em Jesus experimentamos a confiança, experimentamos o amor, experimentamos a ressurreição e temos então por tudo isso esperança e vida em Jesus, no nome de quem eu oro. Amém, amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe sua vida, a sua casa e sua família, em nome de Jesus.